O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subsecção de Farroupilha, acompanhou na Câmara de Vereadores toda a sessão em que ocorreu a leitura do pedido de impeachment apresentado pela entidade. Maurício Bianchi falou à reportagem da TV Serra minutos após os vereadores acatarem, por unanimidade, a admissibilidade do pedido de impeachment movido pela OAB-RS e OAB subsecção de Farroupilha. Ele declarou que ficou surpreso com a votação unânime dos vereadores farroupilhenses. Na verdade, no início da sessão, eu jamais imaginaria que esse placar iria ser tão considerável a favor da admissibilidade. Mas no decorrer da sessão, com a manifestação dos vereadores da base, me pareceu que ficou claro aí que haveria uma manifestação no sentido da admissibilidade total do pedido. Então isso, de certa forma, nos surpreende positivamente. Isso é um sinal de que o nosso pedido está bastante fundamentado, né? E agora vamos aguardar os trâmites aí do processo, com a nomeação da comissão processante, que já foi feita agora, né? Vai ser nomeado o relator, né? E o presidente, o revisor, para que possamos agora dar o seguimento devido ao nosso processo. Bom, na verdade, todos os vereadores votaram pela acolhida, pela admissibilidade. E chama a atenção também a própria base estar votando contra o próprio prefeito municipal? De certa forma chama atenção, Leandro, porque essa votação ela destoou da votação anterior, do pedido de impeachment que já foi apreciado anteriormente, e naquele pedido a votação foi de 5-9, né? Favorável à admissibilidade. Então, de 5-9, aumentando para 14-0, isso de certa forma nos surpreende bastante. E talvez isso tenha sido em função da representatividade que a OAB tem, né, perante a sociedade como um todo, pelo grau de fundamentação do pedido, né? Ele vem alicerçado em 4 fundamentos, né? Eles totalmente embasados documentalmente, sem necessidade de outras provas para demonstrar os fatos aí elencados, e talvez isso tenha levado os vereadores a admitir o pedido praticamente por unanimidade, né? Que o presidente não vota e vota só em caso de desempate, o que não houve necessidade nesse caso. Bom, é também um fator de comemoração, mas enfim, de conquista para a própria OAB também, porque é algo que acontece pela segunda vez no estado do Rio Grande do Sul, nesta gestão, em que a OAB estadual assina um pedido de impeachment junto com a subsecção local, né? O fato anterior ocorreu em Montenegro. Esse é o segundo ocorrido no estado, né, que nós temos conhecimento. O primeiro foi em Montenegro e o segundo, esse em Farroupilha, sendo o primeiro na Serra Gaúcha. Eu quero salientar, Leandro, que tanto o ingresso do pedido como essa admissibilidade que nós tivemos hoje, nós não temos nada a comemorar. Na verdade, é uma situação bastante triste pela qual passa o município, né? Mas nós, no exercício da cidadania, no dever que nós temos e o dever que nós assumimos de cumprir a lei e observar o princípio da legalidade, nós não podíamos nos furtar de tomar essa medida drástica e extrema necessária a que se restabeleça a ordem e o cumprimento do dever dentro do nosso município. O secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Farroupilha falou das novas denúncias apresentadas pela OAB Rio Grande do Sul e OAB Farroupilha no terceiro pedido de impeachment contra o prefeito Clayton Gonçalves. Com certeza, quando nós recebemos o primeiro, só não foi aceito porque a questão formal. Mas depois, com alguma mudança, foi aceito e agora vem o terceiro. Então, e inclusive agora com outras denúncias, né? Já veio uma denúncia separada primeiro, na questão do fiscal ser o procurador-geral do município,
mas veio outras questões, são duas denúncias que eu acho que até dá para ver algumas coisas diferentes num e no outro, mas que o ponto fundamental, tanto da denúncia feita pelo cidadão Glacir, quanto pela denúncia feita pelos outros 3 cidadãos, isso aí para mim, na questão da compra do terreno, é uma questão, é falta de autorização do Poder Legislativo. Isso está bem claro, o artigo 97 da Lei Orgânica. E aqui, nesta denúncia, agora nós podemos verificar, e algumas pessoas, alguns vereadores defendiam a questão da Lei 8666, que é a lei federal que se sobrepõe sobre a lei municipal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Lei 8666 diz respeito à licitação, à dispensa de licitação. Então, essa é uma questão. E a questão da lei orgânica é da autorização, sim, da compra dos terrenos. E fora essas outras questões do software, que eu, no meu ponto de vista, olhando a primeira vez, não precisa de autorização da Câmara Legislativa. O prefeito tem a prerrogativa, no meu modo de entender, de fazer as compras, só eu acho que não seria o momento e nem o valor que foi utilizado para a compra desse software. E essa tentativa de reverter essa situação, me parece que não está sendo muito bem encaminhada ou as pessoas não estão querendo a reversão disso. Então nós vamos ver, agora a comissão processante vai ter que fazer o seu trabalho, o contraditório ou a defesa por parte do prefeito vai ser feita também, e aí com tudo isso feito um relatório, através dos relatores das duas comissões, que não vai parar uma e nem vai ser anexado os documentos de uma na outra, vão ser 2 comissões que vão trabalhar. No sorteio deu vereadores diferentes, poderiam ter dado os mesmos até, mas foi vereadores diferentes e que farão um trabalho agora, então nós vamos esperar e vamos ver na hora da votação. O estranho também é que os vereadores da própria base aliada, os vereadores da base do governo votaram pela admissibilidade. Então, sentido também que há o que tem que fazer para a questão da admissibilidade, tem sim aí fatos que devem ser analisados. Então, no meu entendimento, é que se aceitam a admissibilidade, se tem a admissibilidade, aceita a admissibilidade, não, se tem a admissibilidade do processo, é porque também enxergo que possa ter alguma coisa. Então, isso tem que ser, não vamos aqui antecipar nenhum tipo de votação, mas eu acho que tem que ser bem analisado, bem construído o relatório, com a parte jurídica da Câmara de Vereadores auxiliando para que o rito seja todo ele feito correto, e que a gente possa aí ter no final a votação por parte de cada vereador do que pensar através do relatório. A sessão de votação da admissibilidade do pedido de impeachment da OAB, RS e OAB Farroupilha contra o prefeito de Farroupilha encerrou na madrugada da terça-feira, já por volta dos 35 minutos da madrugada. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.